Saúde a todos com a paz do Senhor. Vou ler o livro de Juízes. Juízes 11. Eu vou ler o versículo 21. Mas se você quiser ler a história desde o 12, você lê do 12 ao 40. É bom, porque daí você já vai ver lá do começo da história. Mas se você prestar atenção nesse áudio até o final, você vai entender melhor, tá? Eu vou dar um resuminho aqui, até chegar na parte do 20, né? Que eu vou ler. Aqui, no caso, Jefté, ele era um homem assim, que ele, digamos como o rei Davi, né? Que ele gostava muito de guerrear, era um homem que sabia, né? Fazer boas guerras, enfim. Só que aí ele foi expulso da casa do pai dele, porque ele, digamos assim, disseram que ele era bastardo, né? Porque ele era filho de uma prostituta. Então decidiram expulsar ele. Beleza. Só que quando o povo se viu, o povo de Israel, né, se viu prestes a entrar em uma guerra com os amonitas, né? Eles foram atrás dele, né? Falaram assim, olha, você não quer ir com a gente guerrear? Se você for, né? Você vai ser nosso chefe, digamos assim, nosso general, né? E aí ele falou assim, não, se vocês querem que eu vá, já que vocês me expulsaram da casa do meu pai, se vocês quiserem que eu vá, e se eu vencer a guerra, eu vou ser chefe general do povo de Israel, né? Então o povo, não, tudo bem, tá certo. E aí ele mandou mensagem pros inimigos, né? Explicando o porquê e tudo mais. E os inimigos falaram, olha, vocês invadiram a nossa terra e tal, e tal, e tal. E aí Jefté foi e disse, né? A gente não invadiu terra alguma. O Senhor deu pra gente. Porque quando a gente veio do deserto, a gente parou em tal lugar, perguntou se poderíamos passar, não deixaram. A gente foi em outro lugar, perguntamos se poderíamos passar e fomos rejeitados. Porém, a gente foi pelas bordas das cidades, né? E quando a gente foi pelas bordas, vieram a nós guerra e o Senhor esteve com nós e a gente ganhou. Beleza. Agora é só um resumo, tá? Agora vocês vão começar a entender de agora. Juízes 11, 21. O Senhor Deus de Israel entregou com todo o seu povo nas mãos de Israel, que derrotou e conquistou todas as terras dos amorreus. Então vocês conseguem entender, né? Isso aqui é Jefté falando pro inimigo dele, explicando o motivo, né? Que não era bem assim, que eles não tinham invadido nada, eles ganharam, né? Todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até Jacobe, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus diante de seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Então ele falou para o inimigo: porventura não tens a pose do que te deu a conquistar o teu Deus Camus, que era o Deus que eles acreditavam, né? E nós, por que não possuiramos tudo aquilo que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Malaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Acaso disputou ele os israelitas ou combateu contra eles? Eis, eis já 300 anos que Israel habita em Ezebom e em suas aldeias, em Aroer e em suas aldeias, né? Pelo Armon. Porque não lhes tirastes estas terras durante todo esse tempo? Porque o povo tinha passado muitos e muitos anos, né? Então, por que eles queriam justamente agora? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas é tu mesmo que te prejudicas, declarando-me guerra. Que o Senhor, que é juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas, no qual ele estava falando, explicando, né? Não quis ouvir nada do que Jefté lhe manda dizer. Aí vamos lá para o 29, que é sobre o voto. O Espírito do Senhor
desceu sobre Jefté. Vocês lembram de Jefté, que era o filho bastardo, que foi expulso, mas ele sabia muito guerrear. E quando o povo de Israel se sentiu meio, digamos, oprimido pelo inimigo, foi lá atrás dele e ele falou assim: olha, se eu ganhar, eu vou ser chefe general de vocês. Eles falou, tudo bem. E vocês se lembram, né? Que ele veio, falou para o inimigo: olha, não vamos. Por que você quer, né, guerrear contra mim? Aí o inimigo foi e falou: não, porque vocês tomaram nossas terras e tal. Ele falou assim: olha, nós temos lá muitos e muitos anos, por tal e tal motivo, que foi isso que eu expliquei para vocês, né? Que Deus deu para eles, eles conquistaram através de guerra, não invadindo, mas indo ao redor, né? Porque eles vinham do deserto, eles tinham que passar para algum canto. Como eles pediram licença para passar e eles não deixaram, então o povo foram guerrear, e quando o povo de Israel foram guerrear, Deus deu a vitória para eles, né? Ou seja, deu a terra para eles. Então ele explicou aqui, o cara não quis saber, né? O cara não quis saber, entendeu? O cara foi e falou assim: não, não quero ouvir, e foi embora. Sendo que Jefté falou: olha, se você tem as suas terras que o teu Deus te deu, digamos assim, por que a gente também não pode ter as nossas terras que o nosso Deus nos deu? Será tu melhor do que, né? Ou como é que ele diz aqui? Deixa eu ver. Serás tu melhor do que Balaque, filho de Serfão, rei de Moabe? Acaso disputou ele com os israelitas ou combateu contra eles? Eis que já há 300 anos que Israel habita naquelas terras, né? Aí ele diz: por que não lhes tirastes estas terras durante todo esse tempo? Não sou eu, pois, que faço dano, mas tu mesmo. Aí ele foi e disse, né? Que o Senhor, que é juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada e foi embora. O Espírito do Senhor, eu estou lá no 29. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que travou Galaade e Manassés. Passou dali até Masfás de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor este voto: se entregar, então Jefté, né? Vocês se lembram dele? Se me entregar, se me entregastes nas mãos dos amonitas, aquele que sair da porta, das portas da minha casa, ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor e eu o oferecerei em holocaustos. Então ele fez, digamos assim, um voto para Deus, dizendo que se ele conseguisse vencer aquela guerra, ele orou para Deus, né? E ele conseguisse ganhar aquela terra, aquela guerra, aquele que vier ao encontro dele, né? Ele vai oferecer a Deus, né? Ele vai entregar para Deus como holocaustos, né? Vai, digamos assim, uma oferta, né? Tipo como fosse uma oferta. Então, aquelas ofertas antigamente, holocaustos, né? Geralmente tinha algumas que pegavam bezerros e matavam, enfim. Então ele quis dizer assim: aquele que sai da minha porta, da minha casa, eu o sacrificarei para o Senhor, né? Jefté marchou contra os amonitas e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Medite e até Abel Carmim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com esse terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jefté para sua casa, em Masfaz, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era sua única filha, porém, fora ela, não tinha filho e nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhaste de dor e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizestes um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometes. Agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas, e ajuntou, conceda-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar minha virgindade com as minhas amigas. Então disse ele, vai, e deu-lhe 2 meses de liberdade. E ela foi com
companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passou o prazo, voltou para seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido o varão. Daqui veio este costume de Israel, que todos os anos as jovens israelitas reuniram-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, o Galadita. Então, gente, o que eu meditei sobre essa palavra? Você vê que é uma palavra de vitória, mas também, digamos assim, de perda, né? Não é perda, vamos dizer assim, foi uma perda para Jefté, porque ele não imaginava, né, talvez, que fosse a filha dele que sairia dali, né? Então, no meio daquela guerra, ele fez um voto para Deus que qualquer um que saísse dali ao encontro dele, quando ele voltasse, né, a primeira pessoa que saísse, ele ia entregar para Deus, se Deus entregasse para eles aquelas terras, né, que entregasse na mão dele os seus inimigos. E assim aconteceu. Deus entregou os seus inimigos, né? Você vê que foi uma baita guerra. E quando ele voltou para casa, a primeira pessoa que saiu foi a filha. O que a gente entendeu sobre isso? Que quando ele ofereceu esse voto, né, essa promessa para Deus, né, digamos assim, que Deus recebeu esse voto e Deus entregou aquilo que ele queria. E Deus, com certeza, né, fez permitir sair a filha, a única filha que ele tinha, para testar se realmente ele iria fazer esse voto, né? Porque era a única filha que ele tinha e não tinha outra, né? Enfim, então ele imediatamente, né, cumpriu o voto, entregou, sacrificou a filha. Então, o que a gente aprende com isso, gente? Que quando a gente for fazer um voto, né, para Deus, a gente tem que meditar, porque Deus, ele prova também, né? Não, peraí. Deus, ele, quando você faz um voto, ele espera ser algo valioso, né? Então, quando se é algo valioso, realmente é um sacrifício. Você vê que ele diz que rasgou as vestes dele, que ele, ô filha, você agora ficou entre aqueles que me causam mais dor, porque era a única filha que ele tinha. Então, Deus viu ali no coração dele que se realmente ele ia fazer aquele voto, né? Porque ele sentiu uma grande tristeza. Mas mesmo assim a filha dele veio e falou: Não, pai, o que o senhor prometeu para Deus, faça, porque o Senhor venceu, né, a guerra. O Senhor combateu, né? Entendeu? E chegou vivo até nós, né? E aí ela fez o último pedido dela, que foi chorar, né, a virgindade dela. Então você vê que ela foi sacrificada, ela não teve homem nenhum. E então ele entregou e fez, né? Será que você faria se fosse no lugar dele, né? Porque é um voto, né? E ele não passava, eu acredito eu, né? Que era a filha, né? Mas ele falou qualquer um. Então tinha possibilidade naquele momento de ser a filha, de ser, digamos assim, a esposa, de ser um amigo querido, né? Algum parente querido, digamos assim, ou até mesmo um simples empregado. Mas Deus, ele quis algo valioso, né, de Jefté. Então, de alguma maneira, por Deus ter permitido sair a única filha, a filha que ele mais amava, para ver se realmente ele ia cumprir com o voto. E a gente se lembra também de Abraão, né, que Deus ele pediu, no caso, né, Deus ele pediu o sacrifício do único filho de Abraão, Abraão já velho, com a esposa dele. Aos nossos olhos, provavelmente eles não tinham chance de ter filhos, né? Mas Deus mostrou para eles que Deus era poderoso o suficiente para fazer qualquer tipo de milagre. E aí Deus pediu: olha, sacrifica o teu filho querido, teu único filho querido. E Abraão foi, né? E por que Deus pediu algo valioso? Para ver se realmente ele iria cumprir, né? E ele foi, né? Abraão foi e realmente ele ia sacrificar o filho. Mas Deus viu no coração dele que ele realmente ia fazer aquilo, como Deus tinha planos para o filho dele, né? E também Deus poderia ter deixado, mas Deus fez ele parar no último momento. Então, quando a gente for fazer um voto, temos que realmente meditar
Se realmente vai fazer mesmo, porque o voto não é qualquer coisa, tem que ser algo valioso, né? Porque Deus, ele quer algo valioso, né? E realmente você está preparado para, digamos assim, para entregar algo valioso seu para Deus, né? Que Deus, ele prova, né? A gente, a todo momento, né? E principalmente quando se fala de voto. Então, que você medite sobre essa palavra. Muitas pessoas, eu vejo em muitas igrejas que inventam de fazer promessas, até mesmo votos assim sem muito valor, ou talvez sem sentido, né? Não sei. E tem muitas pessoas que realmente às vezes não valorizam muito, né, a questão do voto. Hoje em dia é muito difícil você ver igrejas pregando ou ensinando para as pessoas. Ah, se você sentir no seu coração de fazer um voto para Deus, aquela coisa, né? Muitas pessoas já é difícil até de dar o dízimo, né? Quanto mais um voto. Então, gente, essa palavra mais para meditar é que quando a gente for, né, fazer um tipo de voto para Deus, a Bíblia fala, né? Não tarda em cumprir, né? E eu entrego essa palavra em tuas mãos, que você venha compartilhar esse áudio e mandar talvez para o seu pastor, para seu amigo, irmão, enfim. Amém.